Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer a oportunidade aos organizadores, à BIP, presidente Paulo, a presença de todos vocês. Quero, inclusive, dizer quanto é emocionante... Um minuto, Márcio. O cronômetro está desligado. Faz o que é combinado. Pronto. Valeu. Então eu descontei esse início. Pode descontar. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que realmente é emocionante o esforço que o setor de panificação está realizando para contribuir para esse momento tão difícil, né, do Rio Grande do Sul. A minha esposa é gaúcha e temos familiares no Rio Grande do Sul e estamos acompanhando de perto todo o desafio e tudo que as pessoas que estão lá estão vivendo. Bom, falar um pouco sobre a questão do segmento de panificação voltado para a questão do desafio da mão de obra, né? A minha família está no setor tem padaria há mais de 40 anos. Esse ano eu estou fazendo 30 anos como consultor na área de panificação e hoje eu presto serviço tanto para pequenas padarias com menos de 10 funcionários, quanto grandes organizações com quase 20 mil colaboradores. De um extremo ao outro, todos estão vivendo um grande desafio em relação à questão dos profissionais. Eu diria que estamos num dos momentos mais desafiadores em relação à questão de trazer as pessoas para participarem e terem interesse em trabalhar no segmento de panificação. Essa é uma questão realmente que não é simples, não é fácil, e não tem ninguém que está numa situação diferente. Dentro desse contexto, a ideia está trazendo para que a gente entender como que nós faremos para que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho tenham interesse em atuar no segmento de panificação. E o outro ponto é como que as empresas podem ser mais competitivas para que as pessoas queiram participar do seu projeto, da sua organização, fazer parte da sua empresa. Então, nós temos algumas questões que eu entendo que são voltadas para a questão mais macro e temos alguns desafios dentro de cada uma das nossas padarias, de cada uma das nossas empresas. E, dentro desse contexto, quando nós falamos... Eu pedi para passar os slides, por favor. Então, nós estamos a questão... o presidente Paulo colocou muito bem que isso é uma questão que está acontecendo no mundo inteiro. Hoje eu trabalho com um projeto na Argentina, a gente está atendendo 16 padarias em Buenos Aires, e quando escutamos sobre a crise naquele país, poderíamos imaginar que lá não tem problema, porque tem uma série de pessoas precisando trabalhar. Não é bem assim. Os panificadores de lá também reclamam da dificuldade de contratação. Tenho tido a oportunidade de trabalhar com um projeto nos Estados Unidos, em Boston, e lá também eles reclamam em relação à questão de contratação de profissionais. Então, dentro desse contexto, que no passado a gente entendia como uma situação boa, você ter uma rotatividade em torno de 15%, de 30%, 40%, algumas empresas, quando perdem o seu profissional, não conseguem repor em hipótese nenhuma esse profissional. Sem contar os desafios que nós temos em relação à questão de remuneração, né? O mercado está sendo inflacionado em relação à questão de... quando você perde um profissional, você não consegue normalmente contratar uma outra pessoa pelo mesmo valor que você estava remunerando o seu profissional que saiu. E isso tem sido um grande desafio quando a gente olha para a estrutura de custo de uma padaria, onde quase 40% do custo operacional é a mão de obra. A gente vende serviço, nós temos um processo artesanal, e aí nós temos esse grande desafio. E quando a gente coloca essa questão do jovem, né, como que a gente pode trazer o jovem para que ele passe a trabalhar, né, dentro do setor de panificação, dentro dessas características que nós vivemos, né? A gente coloca padaria, as pessoas trabalham sábado, domingo, feriado, os horários não são flexíveis. Então, a gente é pouco competitivo como forma de trazer as pessoas para fazerem parte, né? E quando a gente coloca, mostrar para o jovem que trabalhar na atuação no setor de panificação, um setor que fatura
perto de 130 bilhões, com mais de 1 milhão de pessoas atuando diretamente na atividade de panificação, mais de 400 mil na área de produção, 500 mil pessoas trabalhando na área de atendimento ao cliente. Cada uma dessas áreas é um grande desafio, tanto na área de produção quanto na área de atendimento ao cliente. Porque uma das questões que nós estamos vendo é que o ponto de venda, para ele ser competitivo e competir com as grandes cadeias, grandes redes de varejo, ela precisa ser forte em serviço, ela precisa ter uma experiência única do cliente quando ele entra no ponto de venda. E como que você vai transformar essa ida do cliente no ponto de venda em uma experiência única se não tiver profissionais qualificados, motivados, envolvidos, preparados? E aí eu gosto de dizer que essa questão que vivemos, que é a nossa dor, é também o que nos mantém no mercado de trabalho, porque as grandes empresas de varejo, elas têm uma grande dificuldade de contratação de profissional e de oferecer serviço. Então, a forma que nós temos de competir é oferecer serviço. Só que aí nós temos que dominar a arte de atrair os talentos, preparar essas pessoas, formar essas pessoas, dar um propósito para essas pessoas, para que a gente consiga realmente ser competitivo nesse mercado aí que nos desafia a todo instante. Então, dentro desse contexto, e aí quando eu comecei a minha carreira como consultor, muitas vezes eu entrava dentro de uma padaria e pedia para ir ao banheiro, e normalmente o dono ia falar assim, não vai nesse aí não, que esse é dos funcionários. E aí a gente já ia percebendo a forma que se enxergava a relação com a equipe. Uma vez eu escutei de um empresário que o padeiro não pesava os ingredientes. Eu fui visitar a padaria dele e a primeira coisa que eu observei é que não tinha balança na padaria. Eu fui questionar ele por que não tinha balança, ele disse, mas o padeiro não pesa. Como que ele vai pesar se não tem balança? E dentro dessas duas situações, a primeira reflexão é que temos que começar tendo a melhor estrutura para a nossa equipe, que vai de um local decente para ele fazer a sua refeição, o local onde ele vai fazer as suas necessidades, coisas que até então muitas pessoas não entendiam. Eu estava chegando numa pequena padaria e a mesa era muito baixa e o profissional era enorme, e ele ficava todo fora do contexto ali para trabalhar. Eu chamei a atenção daquilo, conversando com o dono da empresa, ele falou, não, mas quando inaugurei a padaria, meu padeiro tinha uma estatura muito baixa, aí eu fiz a mesa para ele. Eu falei, mas tem quanto tempo que esse padeiro saiu daqui? Faz uns 15 anos. Já passou da hora de você trocar essa mesa, porque as pessoas que estão aqui hoje não têm a mesma estatura. Então, isso, quando a gente passa ali para a questão de trazer o profissional para trabalhar na nossa empresa, nós temos uma série de desafios. Eu colocaria do ambiente de trabalho, da valorização, do propósito, do programa de qualificação, de treinamento, mas também de entender que os jovens, eles são diferentes, muitas vezes, da nossa geração. Quando eu iniciei minha atividade como consultor, a maioria das pessoas que eu prestava serviço, elas estavam ali numa faixa etária lá bem acima da minha, e aí eu tinha uma forma de trabalhar com eles. Hoje, eu diria para vocês que a maioria das pessoas que eu trabalho no meu dia a dia tem menos de 30 anos, menos de 33, 34, e aí mudou totalmente a forma com que a gente está trabalhando, envolvendo essas pessoas. Então, parece coisa simples, mas se você senta numa reunião com uma pessoa de mais de 40 e abre um tablet e começa a anotar as coisas que são importantes daquela reunião, ele pensa que você não está prestando atenção na fala dele. Se você pegar um caderno e anotar o que você está conversando, ele entende que você está prestando atenção. Se você pega um telefone e está lendo um artigo técnico, as pessoas podem olhar para você e achar que você está se divertindo e passando tempo. Mas se você abrir um jornal, uma revista, você está sendo inteligente. Então, existe aí um gap de diferença, o que hoje é do dia a dia dessas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, nós, muitas vezes, não sabemos como lidar. Então, tem esse choque de geração. E, dentro desse contexto, hoje, a gente gosta de dizer que o jovem senta lá, entra na padaria, na empresa, e já... Ontem eu estava numa reunião numa grande empresa, e a pessoa que estava trabalhando com a gente, ela tem 27 anos, uma pessoa super competente, e ela estava sentada na cadeira da diretora, e ela falou, daqui a 2 anos eu quero estar sentado nessa cadeira. Então, o jovem, no primeiro dia, ele quer saber como é que senta na janela, Ou seja, aí, se você não oferece uma perspectiva de crescimento profissional, um objetivo, de uma forma clara, estruturada,
Não adianta você falar assim, olha, quando melhorar, eu melhoro para você. Aí ele fica pensando assim, mas esse quando melhorar, em quanto tempo? Que dia? Quando estiver bom para a minha padaria, eu faço alguma coisa para você. Não funciona isso com o jovem de hoje. No primeiro dia, ele quer saber a perspectiva de crescimento, o plano de carreira, a evolução dele como profissional, o que ele tem que fazer, quais são as perspectivas. E aí ele vai avaliar, né? Fora que nós estamos convivendo com pessoas, muitas vezes, emocionalmente frágeis. Eu estava conversando com a dona de uma padaria, ela falou, mas Márcia, a gente foi arrumar o buffet de café, eu falei com a menina que não estava legal, e ela falou que eu estava estressando ela. E aí ela foi, trocou de roupa, falou que foi embora, que não aguenta a pressão, porque tem hora para o buffet estar pronto, porque tem como fazer o buffet, tem quais são os ingredientes, coisas que no passado, a minha geração, como o presidente colocou lá, eu entrei no mercado de trabalho no início dos anos 80, era totalmente diferente. E aí, como nós tivemos uma história diferente, hoje existe um grande desafio para entender como que hoje essas pessoas irão estar trabalhando. Então, na minha visão, a empresa precisa melhorar a sua infraestrutura interna, precisa ter um projeto de gestão de crescimento profissional, regras claras do crescimento profissional em relação a estágios, crescimento tanto horizontal quanto vertical, quais são as habilidades técnicas que essas pessoas precisam estar desenvolvendo e as questões emocionais. Então, quando nós falamos isso, por quê? O desafio é muito grande. Nós temos um processo artesanal e estamos aí com um grande crescimento do processo industrial. Eu trabalho hoje com 8 indústrias de panificação, algumas com quase 3.000 toneladas mês de pão francês, que inclusive acabou de ser comprada por uma empresa aí que a capacidade de produção de pão francês consegue atender 25% de todo o mercado de pão nacional. Isso faz com que a panificação industrial avance em relação à panificação artesanal. Mas, na outra ponta, eu tenho convivido com padarias fazendo pães com fermentação natural, pães com características diferenciadas, com assinatura no produto e com ótimo resultado. Ótimo resultado. Então, nós temos alternativas, e aí, dentro desse contexto, processo artesanal é diferente do processo industrial, e no processo artesanal, mesmo no processo artesanal, nós temos oportunidades e desafios. Nós temos oportunidades e desafios dentro desse contexto. Então, dentro disso, quando a gente fala no volume todo de panificados no Brasil, que passa de 6 milhões de toneladas ano, esse contexto hoje, quando você pensa no pão francês, que é aí perto de 2,4, 2,5 milhões de toneladas, onde a padaria representa 55% desse volume, mas as outras empresas de varejo já estão chegando a 45% e subindo. E aí, dentro desse contexto, quando a gente fala de indicadores, de produtividade, um profissional na área de produção, ele não pode fazer menos de 750 quilos de produto. Quando você percebe que você precisa agregar valor, pelo menos 30% dos itens que são produzidos precisam ter um valor agregado maior, porque se a gente tiver um preço médio por quilo abaixo de R$ 25,00, é muito difícil você remunerar toda a estrutura artesanal de produção. E para que isso seja realizado, nós temos que ter 30% dos itens que são produzidos com um valor agregado superior a 3 vezes o preço do pão francês, na média. E dentro desse contexto, para trazer essa produtividade, cada setor tem aí os seus desafios. Hoje existe um avanço da mecanização nos processos de produção. E esse avanço da mecanização traz grandes benefícios para as empresas de panificação, mas nós temos que aprender a lidar com isso. Não adianta eu colocar um equipamento que precise de todo um conhecimento técnico de como operar esse equipamento se a minha equipe não está preparada para isso. Quantas vezes eu vejo equipamentos encostados no canto lá, ou na área de venda um forno que não está sendo usado, ou na área de produção um equipamento parado, porque a qualificação dos profissionais para saber lidar com esse equipamento não foi realizada. Então, essas questões são desafios que nós temos, para que a gente consiga ter um bom resultado. E dentro da área de atendimento ao cliente, como eu tenho 45 segundos, ainda vou estar pontuando isso aqui, nós temos um grande desafio, porque o custo por atendimento ao cliente é muito alto. Os dados que nós conseguimos chegar é que cada profissional na área de atendimento, se você pegar o número de pessoas que ele atendeu vezes o ticket médio daquela unidade,
você precisa faturar acima de R$ 800 por pessoa para você conseguir viabilizar a operação. E dentro desse contexto, tem uma série de questões que são importantes para que a gente consiga trazer esse nível de competitividade, tanto na área de produção. E na área de produção, nós temos aí o avanço de tecnologias como o frio, como o congelamento, planejamento de produção, e isso passa por questões que são desafiadoras, mas e se eu disser que o jovem de hoje, que está entrando no mercado de trabalho, ele adora isso? Ontem eu estava numa reunião que o gestor falou, mas os nossos profissionais não vão entender sobre essas questões, nem CMV, nem mecanização, nem produtividade. Olha, quem disse? Né? Como é que você está respondendo por eles sem procuração? Né? Muitas vezes nós falamos em nome de pessoas que refletimos as nossas limitações e achamos que o outro também vai ter. Então, dentro desse contexto, eu encerro dizendo que os desafios que nós temos para manter a panificação competitiva são significativas. E a qualificação dos nossos profissionais é essencial. E isso é um desafio, mas é o que estimula o jovem, quando ele enxerga possibilidade de crescimento. Eu estava conversando com uma funcionária, ela tem uns 26, 27 anos, e ela foi contratada nessa empresa para desenvolver um projeto que a gente está trabalhando junto, e ela recebeu uma proposta para ganhar o dobro do que ela estava ganhando. E a resposta dela, eu fecho a minha fala, ela disse, não, eu tenho um compromisso com o projeto que eu assumi com essa empresa, enquanto a gente não concluir, eu não saio. Esse é um jovem. Né? Agora, se ele não sabe qual é o seu projeto, para onde você está indo, qual é a perspectiva, ele vai achar algo que seja mais interessante, que faça mais sentido para a vida dele. Então, muito obrigado aí para a gente continuar.